Deus, tem alguém feliz aqui nessa noite? Tem alguém com expectativa para ouvir uma palavra de Deus aqui? Amém? Não sei se o pastor Diego perguntou, queria saber se tem alguém visitando a gente hoje pela primeira vez. Sejam bem-vindas, seja muito bem-vinda, minha irmã. Sejam bem-vindos. Vamos aplaudir todo mundo que está nos visitando hoje. Fiquem muito à vontade, voltem sempre, amém? Essa casa é de vocês. Abre sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 26. A gente vai ler a partir do versículo 12. Gênesis 26, a partir do versículo 12. O pessoal brincou, me usou, falou, aproveita que é raro eu pregar Velho Testamento, então, marca o dia de hoje. Gênesis 26, a partir do versículo 12. Hoje o título dessa mensagem é Desentulhando Poços. Gênesis 26, versículo 12. Quem tem poço aí para desentulhar na sua vida? Amém? Isaque semeou naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Ele enriqueceu e continuou prosperando, ficou riquíssimo. Tinha ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus tinham inveja dele. E por isso, entulharam todos os poços que os servos do seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Abimeleque disse a Isaque, saia da nossa terra, porque você já é muito mais poderoso do que nós. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde ficou morando. Isaque tornou a abrir os poços que haviam sido cavados nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. E ele deu os mesmos nomes que o seu pai havia dado. Os servos de Isaque cavaram no vale e encheram um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar entraram em conflito com os pastores de Isaque, dizendo, essa água é nossa. Por isso Isaque chamou o poço de Ezeque, porque entraram em conflito com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse houve conflito, por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, Isaque cavou ainda outro poço, e como por esse não houve conflito, deu-lhe o nome de Reobote. E ele disse, porque agora o Senhor abriu espaço para nós, e vamos prosperar nessa terra. Dali, Isaque foi para Berseba, e na mesma noite o Senhor lhe apareceu e disse, eu sou o Deus do seu pai Abraão. Não tenha medo, porque eu estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei a sua descendência por amor de Abraão, o meu servo. Então Isaque levantou ali um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaque ali abriram um poço. Se puder fechar os seus olhos, vamos orar. Senhor, nessa noite, Pai, nós pedimos que o Senhor venha falar o nosso coração aqui nesse lugar, Pai. Nós saímos das nossas casas, do nosso trabalho, nós viemos até aqui, Pai, para sermos transformados pela Sua glória, Senhor. Para sermos transformados pela Sua palavra. Por isso eu peço, Senhor, fale com a Sua igreja nessa noite, que eu seja apenas um canal, que eu seja apenas um instrumento, Pai, mas que seja a Sua voz falando à Sua igreja, Pai. Que o Senhor cure os enfermos que entraram aqui nesse lugar, Pai. Que o Senhor toque aqueles que precisam de um toque aqui nessa noite, Pai. Que o Senhor seja glorificado, Pai, que o Seu nome, Pai, seja exaltado aqui no nosso meio. Faz o que o Senhor quiser fazer nesse lugar. Espírito Santo, você tem toda a liberdade para fazer o que você quiser no nosso meio, no nome de Jesus. Amém. Quem pode dizer um amém aí? Glória a Deus. Sabe, na última vez que eu preguei aqui terça-feira, não sei quem estava presente, eu preguei uma mensagem, eu falei que a partir algumas terças que eu voltasse aqui, eu ministraria um pouco sobre avivamento, né? Quem estava naquela terça lembra disso. Eu preguei sobre aquele texto quando os discípulos estão tentando expulsar um demônio de um menino e eles não conseguem, né? Jesus chega e fala que eles não puderam expulsar porque aquele tipo de demônio só sairia com oração e com jejum, né? Ali naquele texto. E a gente aprendeu, né, um pouco sobre isso. Primeiro, diagnosticar um problema, identificar um problema. E sabe, nesse texto, eu aprendo muito porque quando a gente olha essa história, eu já vou entrar um pouco mais profundo nela, eu vejo muito também um exemplo aqui, né, trazendo um contexto para os nossos dias, para a nossa vida, como nós também podemos viver um avivamento nas nossas vidas, porque avivamento é trazer algo que está morto de volta à vida, né? E foi exatamente o que Isaque fez ali com aqueles poços, quando ele volta a cavar,
quando ele volta a desentulhar todos aqueles poços que aqueles filisteus tinham entulhado. É interessante porque muitas vezes a gente acha que nosso problema na nossa vida, o problema da igreja nos dias de hoje, nosso problema como igreja, talvez seja porque a gente tem que fazer mais coisas, ou a gente tem que inventar novos métodos, a gente tem que inventar novas estratégias, e talvez, se a gente parar para pensar, e se o problema não estiver naquilo que a gente está fazendo, mas e se o problema estiver naquilo que a gente está deixando de acessar? Coisas que já estão disponíveis, coisas que já foram liberadas, coisas que já foram construídas, mas nós esquecemos, nós nos esfriamos, nós deixamos de lado. E é interessante porque nesse domingo agora, não sei quem veio também 18 horas, eu falei sobre, quando Paulo fala sobre imitar a ele, né, porque ele imita Cristo, e é interessante porque quando eu vejo esse exemplo de desentulhar poços, eu também vejo sobre o exemplo da gente retornar ao passado e entender que vieram muitas pessoas antes de nós. Para nós estarmos aqui nessa noite, adorando a Jesus, pregando, cultuando, teve muitas pessoas que viveram antes de nós, oraram por nós, semearam aqui, sabe? E muito antes dessa igreja chegar na Zona Sul, 5 anos atrás, muito antes, já havia sementes sobre esse lugar, já haviam sementes sobre essa igreja, já haviam sementes sobre a sua vida, quem crê nisso? E é interessante porque quando a gente entra aqui nesse texto, a gente vai ver como a gente começou a ler Isaac, né? E é interessante porque Isaac, dos patriarcas ali, ele é o homem que menos aparece, né? A gente fala muito sobre Abraão, e boa parte de Gênesis é sobre Abraão. A gente fala muito sobre Jacó também, que depois passa a se chamar Israel, e a gente entende ali a história do povo de Deus. Mas Isaac, se eu não me engano, são 6 ou 8 capítulos que contam a história dele, é algo bem breve. Não tem tantos feitos e tantas histórias profundas como seu pai Abraão, nem como seu filho, né, Jacó, que vem a se tornar Israel. Mas fato que Isaac, ele viveu muitas coisas no Senhor, e essa é uma das histórias mais profundas da vida dele. A Bíblia vai dizer que Isaac está naquele lugar e existe uma grande seca, ou na verdade um grande momento de crise que estava para vir naquele lugar e que começou naquele lugar. E é muito tentador na nossa vida que quando o momento de crise, quando o momento de seca chegar, a gente é muito tentado a procurar um lugar mais confortável, não é verdade? A gente é tentado a procurar um lugar onde não está tendo escassez, mas está tendo abundância. Isaac queria fazer isso também. A Bíblia vai dizer que Isaac tinha vontade de ir para o Egito, porque naquela época o Egito era um lugar que tinha fartura, abundância. Mas Isaac, então, ele ouve uma voz do Senhor que diz: Isaac, não desça para o Egito. Em outras palavras, não desça para o lugar onde está tendo abundância. Não desça para o lugar onde vai ser confortável para você, porque o lugar da geografia que eu tenho para você é onde você está. E aqui começa já falando com a gente, porque muitas vezes, Deus não vai nos tirar da crise, mas vai nos ensinar a depender dEle no meio da crise. Muitas vezes o Senhor não vai nos tirar do lugar da crise, mas Ele vai fazer com que a gente viva a abundância naquele lugar. Existe algo profético e espiritual do lugar geográfico que Deus tem para nós. Existe um lugar geográfico, um tempo certo, um modo certo para a sua vida. E estar nesse lugar geográfico da presença, da promessa de Deus, garante que você esteja seguro, por mais que isso não faça sentido. Porque aos olhos humanos, ficar naquela terra não fazia sentido, porque a terra estava seca. O que fazia sentido era descer para o Egito, porque lá tinha abundância. Mas a maioria das vezes a voz de Deus e a palavra que Ele vai liberar sobre a nossa vida, sobre a sua vida, sobre a minha vida, não tem a ver com o que os olhos humanos vão achar coerente ou normal. Então Isaac permanece naquele lugar, e a Bíblia vai dizer que naquele lugar, num lugar seco, Isaac começa a prosperar. A Bíblia vai dizer que aonde homens plantavam sementes, Isaac plantava a mesma semente, na mesma terra, mas ele colhia 100 por 1. Era inexplicável o que estava acontecendo, porque Isaac estava no lugar da obediência. Isaac estava no lugar geográfico que Deus tinha para ele. E é interessante porque ali, prosperando, aqueles homens começam a ficar com inveja de Isaac. Fala, como é que pode? O homem que nem é um dos nossos, que nem pertence aqui, tudo que ele faz prospera.
Nós estamos vivendo um momento de necessidade, de crise, de escassez. Isaac está prosperando. E aqueles homens então começam a expulsar Isaac daquela terra. E mais do que isso, aqueles homens agora começam a entulhar os poços que o seu pai, Abraão, tinha cavado. E aqui a gente entra no tema da mensagem de hoje, né? Porque talvez, trazendo para a sua vida, e como você chegou aqui, existem muitos poços entulhados na sua vida. Talvez a distração, talvez a pressa, talvez o orgulho, a religiosidade, começaram a tampar, ou começaram a esconder aquilo que Deus tinha para você. Sonhos, projetos. E a gente precisa entender que assim como na vida de Isaac, o nosso problema, na maioria das vezes, não é a ausência de água, porque a água continuava ali. O nosso maior problema é que existe excesso de entulho da onde deveria estar fluindo água. E trazendo para a vida da igreja, para esse avivamento que eu creio que nós vamos viver como igreja, nós precisamos entender que a maioria das vezes, Deus não está nos convidando para inventar roda, para fazer algo muito diferente, para inventar novos métodos, não. Mas Deus está nos convidando a desentulhar aquilo que já foi cavado. Como a gente falou no domingo, a olhar para exemplos de homens de Deus, como Paulo, olhar para exemplos de homens e mulheres de Deus que vieram antes de nós, voltar para o lugar secreto, voltar para o lugar de intimidade. Tem uma história que é muito forte, que vai contar que Billy Graham, não sei se você conhece o Billy Graham, foi um dos maiores evangelistas do mundo, o maior evangelista do século passado. Ele, aonde ele ia, ele enchia estados, ele veio no Rio de Janeiro, encheu o Maracanã, milhares de pessoas se converteram a Jesus, por todo o mundo, pela África, por todos os lugares. E tem uma história que vai contar que Billy Graham, um pouco antes de ficar ali famoso, ali do auge do seu ministério, Billy Graham, ele viaja para a Inglaterra, e Billy Graham, ele visita então a casa de John Wesley, onde John Wesley morava, orava. E essa história vai contar que Billy Graham entra então no quarto de oração de John Wesley. E se você for até hoje lá na Inglaterra, você consegue visitar essa casa. Eu não fui ainda, tá? Mas fiquei sabendo. Você vai lá visitar e aí tem no chão as marcas do joelho de John Wesley, do lugar onde ele orava. O homem que orava tantas horas por dia que ele deixou marca do joelho dele no chão, irmão. Imagina isso. E a história vai contar que John Wesley viveu um grande avivamento na Inglaterra. E aí a história vai dizer que Billy Graham, quando ele olha aquelas marcas no chão, ele olha para aquilo, ele levanta a mão para o céu, ele ora. E ele clama: Senhor, faz de novo. Senhor, faz de novo. Senhor, faz de novo. Senhor, faz de novo. Como o Senhor fez no passado, faz de novo. Como o Senhor fez em Atos, faz de novo. Como o Senhor fez em País de Gales, faz de novo. A oração daquele homem foi: Senhor, se você fez no passado, eu creio que você pode continuar fazendo nos dias de hoje. Porque a Bíblia vai dizer que o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e é para sempre. O mesmo Deus que derramou o Espírito Santo em Atos 2, o mesmo Deus que mandou avivamento sobre a Rua Azusa, sobre o País de Gales, sobre a Inglaterra, o mesmo Deus que usou Billy Graham, é o mesmo Deus que está aqui hoje. Então existe sobre nós um convite. Talvez seja o momento, talvez seja a hora de desentulhar os poços que foram soterrados. Talvez seja a hora de começar a escavar de novo os poços que o nosso século, o nosso tempo, a cultura do mundo de hoje soterrou. Então Isaac chega naquele lugar, Isaac fala: olha, ele não precisa cavar novos poços, ele não precisa inventar algo novo, não. Eu sei que meu pai já pisou aqui, eu sei que meu pai já fez. Sabe, isso é sobre honrar o passado, é sobre honrar o legado de pessoas que vieram antes de nós, é sobre honrar o legado da história, a história da igreja, a história de homens e mulheres de Deus. Sabe, para você estar aqui, com certeza existiu uma mulher de Deus que orou por você, não é verdade? Uma pessoa de oração, alguém que pregou para você, alguém que semeou na sua vida, e hoje você está colhendo tantas coisas que não é fruto nem do seu trabalho, foi fruto de oração de outras pessoas. Eu digo por mim, eu estar aqui hoje é fruto de semente de pessoas que depositaram muitos anos antes de até eu nascer.
Então Isaac, ele começa aquele trabalho, ele começa a desentulhar os poços, ele desentulha um poço, aí tem briga. Isaac também tinha um perfil diferente um pouco do pai dele. A Bíblia vai dizer que Abraão às vezes brigava, né? Entrava em embates. Isaac, ele descava o poço ali, briga, olha, deixa pra lá, vou pro próximo. Aí Isaac tá indo no próximo, aí ele vai lá, escavam, brigam de novo, ele, tá bom, tem algo melhor para mim, tem algo de Deus melhor. E aí ele vai para o terceiro poço, ele escava ali então, e ele não briga, ele fala, olha, esse então eu vou chamar de Rehobote, que é o lugar da abundância de Deus, o lugar de Deus alargar, o lugar onde Deus vai nos prosperar. Sabe, o inimigo, ele sabe que ele não pode destruir a fonte sempre esteve lá. As águas continuaram lá, o poço continuou lá, o poço que Abraão tinha cavado continuou lá naquele lugar. O inimigo não pode fazer a água secar. O inimigo não pode acabar com o que ele faz então? Ele começa a jogar terra. Ele começa a entulhar aquele poço. Ele começa a impedir que as pessoas que olhavam, porque aquele poço tinha água lá no fundo, mas agora quem olhava de cima, de fora, só via terra, só via pedra, só via um monte de terra remexida. Mas a água continuava lá embaixo. Então Isaac começa a escavar ali, por isso que eu acho que Gênesis 26 continua tão atual para esses dias, porque talvez a grande pergunta desse texto não é onde encontrar água. A água já existe, a fonte já existe. Talvez a pergunta de Deus para nós, e a pergunta que esse texto está provocando em nós nessa noite é: o que está te impedindo de chegar até essas águas? Porque a fonte continua no mesmo lugar, a fonte é Cristo. As águas continuam disponíveis, Cristo continua sendo fonte de águas vivas, a fonte continua no mesmo lugar, a mesma fonte que operou no passado, a mesma fonte dos avivamentos do passado, continua disponível hoje, mas o que está nos impedindo de acessar esse lugar? Tem alguns aprendizados com esse texto aqui. Em primeiro lugar, a gente precisa aprender e entender que a água continua no mesmo lugar. Quando Isaac começa a cavar, é interessante porque ele não está procurando aqui ouro. Isaac não está procurando metais preciosos. Isaac não está procurando algo que vai dar um fruto de riqueza para ele. Isaac está procurando o quê? Água. E a água é fonte de vida, né? Sem água ali, ele não teria como beber, não teria como cozinhar, não teria como manter o gado dele, não teria como cuidar da família dele, não conseguiria tomar banho. A gente não está falando que Isaac está procurando um luxo aqui. Isaac não está procurando o extraordinário aqui, não. Isaac está procurando aquilo que vai dar vida e que vai manter a ele. Isaac está procurando água, simplesmente. E às vezes a gente vive numa cultura de excesso, que a gente transforma quase tudo em luxo, né? Mas Isaac não, ele está procurando o essencial, o necessário, o básico. E a gente muitas vezes aprende a desejar tantas coisas grandiosas, coisas extraordinárias, coisas mirabolantes. A gente quer um culto melhor, a gente quer uma igreja mais bonita, a gente quer uma programação mais atrativa para as pessoas virem para esse lugar. A gente quer louvor que emociona a gente. E nada disso é necessariamente errado. Mas aí a pergunta que fica é: será que a gente ainda tem sede daquilo que é essencial? Será que a gente continua tendo sede daquilo que é essencial? Talvez você vir para cá e não viver um culto extraordinário atrás de culto extraordinário. Não ouvir uma pregação extraordinária atrás de uma pregação extraordinária. Se a gente não ficar fazendo conferências aqui, se a gente não montar uma mega estrutura, será que seu coração continua com sede daquilo que é inesgotável? Daquilo que é essencial? Olha o que Jesus vai dizer em João 7. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Jesus continua sendo fonte de águas vivas. Só que a gente está buscando tanta coisa, a gente está procurando tanta coisa, que muitas vezes, é até forte o que eu vou falar, mas parece que Jesus não está sendo mais suficiente para nós. Porque a gente tem que ficar inventando um monte de coisa mirabolante. A gente tem que ficar inventando roda. Quando Jesus está lá, a fonte de água inesgotável. Jesus, que encontra aquela mulher samaritana naquele poço, ele fala: olha, beba da minha água, porque quem bebe de mim jamais terá sede. Será que a gente está bebendo dessa água porque a gente está tendo sede de tanta coisa? Se Jesus diz que quem bebe da fonte de água que é Ele, nunca mais vai ter sede, por que a gente está tendo sede de riqueza?
Por que a gente está tendo sede de fama? Por que a gente está tendo sede de reconhecimento? Por que a gente está tendo sede de tantas coisas? Quando Ele mesmo diz que quem bebe dele não terá mais sede. É porque talvez, provavelmente, a gente está distraído demais, cavando coisas demais, procurando coisas mirabolantes demais, quando Jesus está dizendo, olha, eu continuo aqui no mesmo lugar. A fonte continua no mesmo lugar. A gente se distrai, a gente fica procurando entretenimento. Você se distrai com tanta coisa hoje em dia. Aí a gente conhece, nos dias de, a gente às vezes conhece muito de Deus, mas passa pouco tempo com Ele. A gente sabe falar sobre Deus, a gente sabe falar um monte de coisa, a gente sabe falar sobre a graça, a gente sabe falar sobre oração, mas a gente ora pouco. A gente fala muito sobre graça, mas experimenta pouco a graça de Deus na nossa vida. A gente fala de Deus, aí você decora um monte de versículo, um monte de capítulo, para falar que você entende, mas você não tem relacionamento. Aí a gente está se apegando a tanta coisa que é superficial, e está deixando aquilo que é mais precioso lá no fundo, soterrado. Então perceba que o problema nunca foi falta de água. Então se a gente olhar para a nossa vida hoje, talvez se a gente olhar para a igreja nos dias de hoje, para nós como um todo, o diagnóstico é que não é falta de água, a água continua no mesmo lugar. É porque nós deixamos ou soterramos com tanta coisa. Nós deixamos tanta distração, tanto pecado, tantas coisas e soterrando. E aí vai no segundo ensinamento que eu tenho aqui com esse texto. Porque o inimigo, ele não precisa secar a fonte. Na verdade, o inimigo não consegue secar a fonte. A única coisa que ele precisa fazer é entulhar. E é o que ele fez aqui naqueles poços com Isaac. A fonte não precisou ser secada. Pensa comigo, o inimigo podia ter matado Isaac, aquele inimigo podia ter ferido Isaac. Aquele inimigo podia ter matado a família dele. Aquele inimigo podia ter matado o gado dele. Aquele inimigo podia ter roubado os bens de Isaac. Mas o que eles fazem? A única coisa que eles fazem é soterrar os poços. Por quê? Porque sem água não tem vida. Aos poucos os animais iam morrer. Aos poucos os seus filhos, a sua esposa ia morrer. Aos poucos o próprio Isaac ia morrer. Então, eles não fazem nada com Isaac. O que eles fazem? Tampam a fonte. E é isso que Satanás tem feito com nós nos dias de hoje. Ele não consegue secar a fonte que é Cristo. Jesus continua lá. Mas ele começa a nos distrair. Ele começa a nos distrair, ele começa a nos apresentar tantas coisas. Ele começa a nos acelerar. Porque talvez o que está entulhando esses poços do seu chamado, do seu ministério, do avivamento espiritual que Deus tem para você, talvez seja a distração, como eu falei, mas talvez seja a pressa. A gente quer tudo para agora, a gente quer tudo para ontem, a gente quer viver tudo já. Talvez seja o excesso de conteúdo que a gente está consumindo, sabe? A gente nunca viveu um tempo com tanto conteúdo igual nos dias de hoje. A gente vem, ouve uma pregação, a gente sai daqui, aí tem YouTube, aí tem outra pregação, e aí tem podcast, tem isso, tem aquilo, e a gente lê, é conteúdo, e às vezes a gente não percebe, mas essa quantidade de conteúdo está até distraindo a gente da fonte. Talvez seja esse excesso de conteúdo, talvez seja a autossuficiência, você tentando resolver as coisas por si próprio, você tentando resolver a sua vida, tentando fazer tudo do seu jeito. Mas sabe, talvez exista um entulho que seja ainda mais perigoso, que talvez estejamos vivendo na nossa vida, que seja o entulho da religiosidade. E esse entulho é perigoso porque pode parecer para nós que está tudo bem, porque você está vindo para o culto, você está indo para o GC, você está fazendo um seminário, você está ouvindo pregação, você está servindo, ou seja, você está envolvido numa rotina religiosa. E às vezes você não percebe que na verdade você está entrando num ativismo espiritual. Você está fazendo, vindo cumprir uma tabela, vindo cumprir um horário, vindo fazer tantas coisas, mas quando você mal percebe, você está longe da fonte. Está perto da fonte, mas não está acessando a fonte. Vem num culto, fica na beira da fonte,
mas não mergulha na fonte. Está chegando na beira do poço, mas não está bebendo daquela água. Não está experimentando daquela água que é viva. Não está deixando aquela água entrar dentro de você e te transformar. Não está deixando aquela água entrar em você e te transformar com vida. Está chegando perto. É a religiosidade. Está ocupado, está atarefado, está fazendo tanta coisa, até em nome às vezes da religião. Em nome de Deus. Quando você vê, não tem nem mais tempo para usufruir dessa água. E a gente precisa entender que nada disso é de repente. Sabe, para entulhar um poço, não é com uma pá de terra. Não. Alguém joga uma pá de terra lá, ansiedade. Aí depois outra pá de terra, distração. Outra pá de terra, frustração. E aí, mais uma. E aí quando você vai ver, aquele poço ali já está completamente fechado. Você já não tem mais acesso àquela água. Aquela água que um dia você experimentou, aquela água um dia que te tocou, aquela água um dia que transformou a sua vida, aquela água um dia que você bebia daquela fonte todos os dias, experimentava daquela fonte todos os dias, agora ficou nas histórias do passado. Aí você conta, naquela época, tinha que ver que naquela época, quando os poços estavam abertos, tinha que ver naquela época, quando a fonte estava aberta, tinha que ver naquela época que a gente, não, irmão, ainda continua disponível para nós hoje. E a pergunta para mim e para você nessa noite é, qual será que são os poços que nós precisamos desentulhar na nossa vida? Quais são os poços que nós precisamos agora desentulhar? Nós precisamos voltar e vir revisitar eles. Sabe que o poço da religião, como eu falei, servindo, trabalhando, tudo isso em nome de Deus, mas sem ter relacionamento com Deus. Por isso que Jesus vai chegar para os fariseus, para aqueles homens, e vai dizer, olha, esse povo me honra com lábios, mas o seu coração está longe de mim. Eu falei isso aqui domingo, é algo pesado, mas quantas vezes a gente não está se tornando esses fariseus nos dias de hoje? Quantas vezes eu já não me vi como um fariseu nos dias de hoje, falando de Deus, trabalhando em nome de Deus, mas com o coração longe dEle. E o convite do Senhor para nós nessa noite é desentulhar aqueles poços que ainda continuam lá, mas que nós precisamos voltar naquele lugar. Sabe o maior problema nosso, meu e o seu maior problema da igreja nunca foi a falta de água. Mas nosso maior problema é permitir que pequenas camadas de terra, que pequenas pás de terra vão soterrando aquele lugar. Sabe, a terceira coisa que eu aprendo aqui é que o avivamento ele sempre vai começar quando alguém decide cavar. Eu imagino aquela cena ali, Isaac chegando naquele lugar. Isaac diante daqueles poços que estão entulhados. Isaac sabe que ali existiu água, porque Isaac cresceu com seu pai. Isaac viu Abraão cavando aqueles poços. Isaac viu quando os funcionários de Abraão cavaram aqueles poços. Isaac estava naquele lugar ali. Eu sei que aqui tem um poço de água. Eu vi. Talvez na infância dele ali, na juventude dele. Ele sabe que ali tem água. E eu fico imaginando, Isaac falando, olha, vamos cavar o poço, vamos cavar esses poços. Aí eu fico imaginando as pessoas ao redor. Talvez alguém falou, cara, Isaac, não vale a pena, cara. Já morreu, já está entulhado, já não tem mais vida ali, já não tem mais, não, esquece. Mas eu imagino Isaac não ouvindo aquelas vozes, Isaac não ouvindo aquelas vozes contrárias, Isaac não, vou começar a cavar. Isaac então não fica ali discutindo sobre o entulho, se é certo ou não, mas Isaac bota a mão na massa. E é interessante porque muitas vezes a gente é uma geração que fala que a gente quer ver Deus fazendo grandes coisas. A gente fala que quer ver Deus fazendo um avivamento. Quem quer ver Deus fazendo um avivamento na Zona Sul? Eu creio. A gente fala tanto isso aqui, eu creio que a gente vai viver dias na Zona Sul do Rio de Janeiro, onde a glória de Deus vai encher esse lugar, onde pessoas vão ser curadas, não só aqui, mas lá na rua, enquanto passam. Eu creio num avivamento que vai chegar na Zona Sul do Rio de Janeiro, onde as bocas de fumo vão fechar, onde as pessoas vão começar a se converter,
onde a criminalidade vai abaixar, onde a prostituição vai acabar nesse lugar. Eu creio que um dia as pessoas vão olhar para a Zona Sul do Rio de Janeiro e não vai ser mais conhecido como lugar da boemia, do carnaval, do turismo, do samba, não, mas eu creio que pessoas vão olhar para cá e vão dizer, lá é o lugar onde Deus habita, onde a presença de Deus está, onde tem pessoas sendo transformadas. Eu creio nisso. Só que muitas vezes a gente fala isso, a gente declara e a gente fica, Deus faz. Deus faz. Deus manda água sobre esse lugar. Deus faz de novo. Como o Senhor fez no passado, faz aqui na Zona Sul. Como o Senhor já fez em tantos lugares, faz aqui na Zona Sul. E a gente ora e a gente pede tanto. Mas talvez hoje Deus esteja olhando para nós e dizer, será que tem aí um povo disponível a botar a mão na massa, pegar uma pá e começar a escavar esses poços? Porque isso exige trabalho. Isso exige renúncia, isso exige cansaço, isso exige pagar um preço. Foi trabalhoso, irmão, Isaac ali, pegar uma pá e com alguns homens ali e escavar aquele poço, deu trabalho. Talvez não tenha durado um dia, talvez tenha durado semanas, meses. Aí imagina só, escavou um poço todo, brigam, ele não pode ficar com ele vai para o segundo. E aí ele começa a escavar de novo, ele começa a trabalhar de novo, ele começa a fazer de novo. Aí quando aquele poço está, brigam de novo, ele deixa. E aí pela terceira vez, será que a gente está disposto a cavar, cavar, cavar? E aí na primeira tentativa a gente não vê dando certo. E a gente ir para a segunda e continuar cavando, cavando, cavando. E na segunda vez também não vira aquilo que a gente espera. E ir para o terceiro lugar e continuar cavando, cavando, cavando. Aquilo que o Senhor quer fazer no nosso meio, aquilo que o Senhor quer fazer na sua vida, exige trabalho, exige renúncia, exige que pague um preço. Na maioria das vezes, Deus vai trabalhar através de meios simples. Essas pás que eu estou falando aqui de trabalho, talvez seja a pá da oração, a pá da palavra, a pá do arrependimento, a pá da confissão, a pá da obediência. Isaac está aqui vivendo no lugar da obediência. De novo, o mais confortável seria estar no Egito. No Egito não precisava escavar poço, porque no Egito tinha abundância. No Egito não precisava ficar lá se matando, trabalhando, escavando poço. Não, porque no Egito tinha abundância de tudo, tinha fartura. No Egito tinha o rio Nilo, onde tinham águas à vontade. Sabe o que é interessante? Porque quando a gente vai ver a história de Abraão, de Isaac e de Jacó, a gente vai ver que Abraão, Deus manda ele para o Egito. Jacó depois, Deus também manda ele para o Egito. Mas com Isaac foi diferente. Porque existe uma palavra específica sobre a sua vida, existe uma geografia específica, existe uma promessa específica, e estar nesse lugar de obediência, te garante provisão, te garante abundância. Então Isaac está ali, mas dá trabalho. Podíamos simplesmente falar, Isaac, fica aí, e ele está lá e a fonte começa a nascer, a água começa a brotar sozinha. Não, estava no lugar da obediência, mas precisou trabalhar também. Precisou erguer as mangas ali, pegar uma pá e voltar a cavar. Perceba que Isaac não está inventando algo novo. Isaac não está tendo uma estratégia nova. Da mesma forma, eu e você não vamos produzir o avivamento por nós mesmos, na força do nosso braço. A gente estava cantando aqui, ela falou, a gente não vai produzir a glória, a gente não tem esse poder de produzir glória. Qual que é o nosso trabalho aqui? É ficar cavando os poços. É isso que a gente estava fazendo aqui no louvor, cavando poço. Cavando, a gente ficou 50 minutos aqui cavando poço. Cavando poço. Por que a glória de Deus veio nesse lugar? Porque a gente estava aqui cavando poço. Cavando poço. A gente não criou a água, entende isso? A gente não criou a água, a gente não fez, não. A gente cavou os poços porque a água continua naquele mesmo lugar. A fonte de vida continua naquele mesmo lugar. O nosso trabalho, o nosso papel é escavar, é continuar cavando até que essas águas voltem a brotar. A gente não pode produzir em nós, ou a gente não tem o poder de produzir o avivamento, produzir a glória de Deus, mas a gente tem poder de remover aquilo que entristece o Espírito Santo. A gente tem poder para abandonar os pecados.
A gente tem poder para abandonar o nosso ego, abandonar a nossa vaidade. A gente tem poder para andar num lugar de obediência. A gente não produz a glória, a gente não produz a presença, a gente não produz o avivamento, mas nós podemos cooperar com o Senhor. Nós cooperamos com o Senhor cavando esses poços. Nós podemos voltar à palavra, nós podemos restaurar uma vida de oração. Quantas pessoas aqui estão com a vida de oração totalmente adormecidas? Sabe, a gente tem falado tanto isso aqui nas últimas terças, eu preguei sobre isso, Pastor Rico pregou sobre isso. O Senhor está nos convidando de volta a um lugar de oração. O Senhor está nos convidando de volta ao lugar do secreto, ao lugar de Mateus 6, fecha a porta do seu quarto e ora em secreto. O Deus que te vê em secreto te responderá em secreto. O Senhor está nos convidando para esse lugar. Está na hora da gente voltar a cavar os poços do passado. Está na hora da gente voltar a cavar os poços que foram enterrados, soterrados pela religião, pelo nosso ativismo, pelo nosso pecado, pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade. E aí talvez você pergunta, pastor, então o senhor está dizendo que a gente precisa voltar para o passado? Repetir as mesmas coisas do passado, usar o mesmo método? Não, não é sobre isso. A Bíblia não está aqui convidando a gente para viver uma nostalgia ou ficar, não. O convite é voltar à fonte. Entende que Isaac ali não estava apaixonado, não estava com foco no poço, na fonte, no poço em específico. Não, o que Isaac queria era a água. Então não é sobre o método, é sobre aquilo que nós estamos buscando. O método de encontrar água ali era cavar os poços, mas não era sobre o método em si, mas era sobre a água que estava naquele lugar, que precisava voltar a brotar, que precisava voltar a jorrar. Como a gente viu no domingo, a gente imita aqueles que imitam a Cristo também. Por quê, pastor? Por que Paulo fala, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo? Porque Paulo está apontando para a mesma fonte, que é Cristo. Então quando a gente está olhando para Paulo, para tantos homens e mulheres de Deus, e a gente está imitando nesse bom sentido de ser discipulado e de voltar à origem e fazer igual, não é sobre o método, mas é sobre a fonte que é Jesus. Não é sobre fazer um ritual, fazer as mesmas coisas, como se fosse um dogma. Não! O convite é, volte a cavar, porque a água continua naquele lugar, a fonte continua inesgotável, fontes de vida continuam no mesmo lugar, mas nós precisamos voltar a buscar. Não é descobrir algo novo, mas é voltar a amar aquilo que sempre foi suficiente, mas a gente deixou de lado. A gente trocou aquilo que é suficiente por tanta coisa. A gente trocou aquilo que é suficiente, aquilo que é inesgotável. A gente trocou a fonte que é eterna e inesgotável por tantas coisas passageiras. A gente trocou uma fonte que tem profundidade, que não tem fim, por coisas tão rasas, que passam, que corroem. Sabe, todo avivamento na história, se você parar para estudar qualquer um deles, nunca começou com multidões, coisa, não. Sempre começou com um homem, uma mulher de Deus que olhou para um terreno que estava seco, olhou para uma terra árida, olhou para um lugar que não tinha mais vida e decidiu voltar a cavar. E nosso papel hoje é na zona sul do Rio de Janeiro, no Brasil, olhar para um terreno talvez árido e entender que o Senhor conta com você para cavar. O Senhor conta comigo e com você para voltar a cavar. E talvez você tenha chegado aqui nesse lugar dizendo, pastor, eu preciso de um avivamento pessoal na minha vida. Eu já fui mais apaixonado por Deus. Eu já tive mais prazer em ler a Bíblia. Eu já orei com mais facilidade. Eu já senti a presença de Deus. E parece que hoje eu estou distante. Parece que eu estou frio. Parece que eu estou longe. Talvez você chegou aqui nessa noite achando que a fonte tinha secado. Falou, pastor, eu não ouço mais a Deus como um dia eu ouvi. Eu não ouço mais a voz de Deus como um dia eu ouvi. Sabe, eu estou longe, eu estou me sentindo frio. Mas a boa notícia nessa noite é que a água continua no mesmo lugar. A fonte continua disponível. E o que você precisa entender é que o Espírito Santo continua agindo, a palavra continua viva, a graça continua disponível para nós, porque o problema não é a falta de água, mas que existe muito entulho sobre os nossos poços.
Muito. Existe muita coisa que soterrou. Eu já estou terminando, se o louvor quiser subir já. E a boa notícia do Evangelho é que Deus nunca nos abandonou por causa do nosso entulho. Muito pelo contrário. A misericórdia de Deus é tão grande que Ele continua nos chamando de volta ao arrependimento. O Senhor continua chamando a gente a esse lugar. A gente podia simplesmente... Não. Só de você estar aqui nessa noite é um sinal que o Espírito Santo está te fazendo um convite. Quais serão que são os poços que você precisa voltar a cavar nos dias de hoje? Será que são os poços do seu chamado que você abandonou? Tantas promessas que tem sobre a sua vida. Promessas sobre o seu casamento, promessas sobre a sua família, promessas sobre o seu ministério, tantas coisas, mas que as circunstâncias, o tempo, as frustrações foram te tirando a paz, foram roubando a esperança do seu coração, foram te esfriando. Tem pessoas que entraram aqui nesse lugar com chamado, com propósito, com tantas coisas que o Senhor confiou a você, mas o tempo passou, as circunstâncias vieram e você sabe que você desanimou. Hoje você olha para o cenário da sua vida, para o seu coração, para a sua vida espiritual, e é essa terra seca. É um terreno árido. É um lugar onde um dia já teve vida, um dia águas brotaram, um dia já teve vida, um dia já teve alimento, um dia já teve abundância. Um dia, mas hoje você se encontra frio, distante, longe. E toda a história na Bíblia começa com Deus vindo ao encontro de homens e mulheres que estão nesse lugar. É interessante porque sempre que Deus decide ir até um homem, a Bíblia vai dizer que existem homens, mulheres vivendo isso, e é Deus que decide descer aquele lugar e ir até aqueles homens. E é o mesmo Deus que está vindo nesse lugar aqui, indo até a sua vida, indo até o seu encontro. É o mesmo Deus que visitou Isaac, o mesmo Deus que visitou Jacó, o mesmo Deus que visitou tantos homens e mulheres de Deus, tantos heróis da fé. É o mesmo Deus que está nesse lugar, aqui nessa noite, falando: olha, aquilo que eu tenho sobre a sua vida não morreu. Aquilo que eu tenho sobre a sua vida continua de pé, só precisa que você volte a cavar. Só precisa que você volte a desenterrar. E sabe, foi exatamente isso que Jesus fez naquela cruz. Jesus tomou sobre si o maior de todos os entulhos, o nosso pecado. Na cruz, Jesus tomou sobre ele o maior entulho que tinha sobre a nossa vida, que eram os nossos pecados, a nossa culpa, a nossa rebeldia. Tudo aquilo que nos separava de Deus, que era o nosso pecado, Jesus levou naquela cruz. Hoje não existe nada mais que possa nos distanciar do amor dele. Sabe, eu não sei como você entrou aqui nessa noite. Eu não sei como você tem tentado matar a sua sede. Eu não sei como você tem tentado matar a sua sede até o dia de hoje. Eu não sei. Talvez você entrou aqui nesse lugar buscando tantas coisas, buscando tantas respostas, buscando tantas palavras, buscando tantas provisões. Mas hoje o Senhor te trouxe aqui nessa noite para dizer que a provisão continua no mesmo lugar, Cristo. A resposta continua no mesmo lugar, Cristo. A vida continua no mesmo lugar, Cristo. Sabe, irmão, não existe dinheiro no mundo que possa comprar a sua felicidade. Não existe paz no mundo que o mundo pode te dar que compre a sua felicidade. Nada no mundo pode te preencher como Jesus te preenche. Talvez você entrou aqui com sonhos, projetos, tantas coisas entulhadas. Sua vida espiritual fria, distante. E hoje o Senhor te trouxe aqui nesse lugar para te fazer um convite. Volte a cavar. Comece a desentulhar. Comece a tirar os entulhos da distração. Comece a tirar os entulhos do pecado. Comece a tirar os entulhos da vaidade. Comece a tirar os entulhos da frustração. Comece a tirar os entulhos da comparação. Porque ainda existe vida naquele lugar. Ainda existe água. Sabe tudo o que o Senhor quer fazer na sua vida? O avivamento que Ele quer fazer na sua vida. O ministério que Ele tem na sua vida, o chamado que Ele tem na sua vida, continua de pé, continua disponível, continua no mesmo lugar. O convite do Senhor hoje é: pegue uma pá e volta a cavar. Volte para o lugar da oração. Volte para a presença de Deus. Volte para a palavra. Queria te convidar a ficar de pé no seu lugar nessa noite.
Se você puder fechar os seus olhos aqui, talvez colocar a mão sobre o seu coração. Eu quero te pedir para não ir embora agora. O Senhor está nos convidando a um lugar mais profundo aqui. Sabe, eu sinto que pessoas entraram aqui num raso, vivendo uma vida espiritual sem profundidade. No raso, o Senhor está te convidando. Hoje é noite de você mergulhar em águas mais profundas. Hoje é noite de você mergulhar em águas mais profundas na presença de Deus. Hoje é noite de você mergulhar em águas mais profundas no seu chamado, no propósito que Deus tem para você. Hoje é noite de mergulhar em águas mais profundas. Sabe, eu sinto que o Espírito Santo de Deus vai começar a trazer memória a algumas pessoas aqui que tinham promessas que você tinha até esquecido. Palavras que você recebeu há 15, 10 anos atrás, 5 anos atrás e estava esquecido. O Senhor está trazendo a memória agora ao seu coração. Sinto que pessoas entraram aqui falando: pastor, não dá mais tempo. Aquilo que Deus me prometeu está muito longe de acontecer. Está muito distante. Ah, pastor, o tempo passou. As circunstâncias vieram. Tanta coisa mudou desde aquele dia para hoje. Jesus te trouxe aqui nessa noite para dizer que ainda está de pé. A restauração do seu casamento ainda está de pé. Seu filho na presença de Deus ainda está de pé. Seu chamado ainda está de pé. O seu ministério ainda está de pé. A palavra que sai da boca de Deus não volta para Ele vazia. Continua de pé. Nessa noite de olhos fechados, com a mão sobre o seu coração, sabe, eu quero te convidar. Nós vamos cantar uma canção aqui. Eu quero te convidar, enquanto nós cantamos, você fazer uma oração no seu lugar, dizendo: Senhor, eu recebo a sua palavra nessa noite. Senhor, eu afirmo um compromisso contigo de voltar a cavar os poços que foram entulhados. Senhor, eu afirmo um compromisso contigo nessa noite de voltar para a fonte. Sabe, você que entrou aqui frio, distante da presença de Deus, coração frio, seu espírito apagado, o Senhor está te convidando de novo a um lugar de relacionamento, de intimidade. O Senhor está te convidando de novo a um lugar de oração. Nessa noite, de olhos fechados, rasgue o seu coração diante da presença do seu Pai. Clame a presença de Deus nesse lugar. Clame a presença de Deus aqui nesse lugar. Espírito Santo, onde existem fontes tampadas, Senhor, eu declaro, para nós declaramos nessa noite, que volte água a brotar, que volte a jorrar uma fonte. Espírito Santo, traz vida ao que estava morto. Espírito Santo, traz vida ao que estava morto. Espírito Santo, traz